pessoal, eu sou Adriana Freitas, sou terapeuta sistêmica e terapeuta de casais em Belo Horizonte. Me formei em psicologia, sou especialista em atendimento sistêmico à família e dediquei minha pós-formação ao estudo do pensamento sistêmico. Eu criei essa série 30 Dias com Sistêmica para compartilhar com vocês esses conhecimentos que são muito ricos em termos de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, relacional, profissional, em todos os sentidos. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre constelação familiar e terapia sistêmica. Gente, eu não sou uma conhecedora das constelações familiares, mas o conhecimento que eu tenho me permite fazer uma comparação e de mostrar semelhanças e diferenças. As semelhanças têm a ver com o olhar ampliado, o olhar sobre a família e sobre a família de origem, né, nossos ancestrais. Então isso é comum, porque as duas perspectivas tentam entender esse contexto de origem, né, essa família, essas gerações passadas, qual que é a influência que essas gerações têm na problemática do indivíduo hoje, do seu sistema, qual é a carga que esse indivíduo recebeu, né? Então, nesse aspecto, ambas têm a mesma perspectiva. E em relação às diferenças, nas constelações familiares, existe um autor, né, que é o Bert Helling, um autor de base e de origem, e ele criou uma teoria explicativa sobre os fenômenos e sobre a família e sobre gerações passadas. Ele tem um entendimento, uma explicação sobre esses fenômenos. E essa teoria que ele criou, em alguns aspectos é semelhante aos teóricos da terapia sistêmica, né? Na terapia sistêmica nós temos vários teóricos que têm um desenvolvimento desse entendimento também. Não é um teórico só, como é na base da constelação familiar. Lógico que muito já se desenvolveu e outros teóricos também da constelação já apareceram aí. Mas na base da terapia sistêmica são vários teóricos, né, e são várias escolas que têm uma forma de entendimento que nós buscamos nessas escolas e fazemos um todo, né, a partir do que o nosso cliente traz. Então isso a diferença é a forma de explicação, é a forma de leitura, de entendimento do sistema, que nem sempre é igual. Tem alguns pontos em comum, mas nem todos são semelhantes. E uma outra diferença é a metodologia de atendimento. Na terapia sistêmica, nós atendemos indivíduos, casais e famílias num contexto de consultório e um contexto mais ou menos tradicional, que a gente vai conversando, vai fazendo leituras, vai dando feedback, né? Geralmente a terapia tem um processo que pode ser breve, a médio prazo ou a longo prazo, ela tem uma construção de sentido como um processo, né? E nas constelações familiares, parece que são duas metodologias. Uma que é o atendimento de grupo com participação de várias pessoas e uma que é o atendimento individual com o uso de bonecos para representar a família de origem. E aí, nesse atendimento, o profissional vai buscar acessar o campo mórfico, que tem mais ou menos o sentido do campo das memórias desse indivíduo e dessa família, e vai representar, ou na sessão em grupo ou na sessão individual com os bonecos, o aparecer dessas memórias, o que está registrado, né, nesse campo das memórias familiares e que tem a ver com aquela problemática que o indivíduo está vivenciando. Na constelação familiar não tem a ideia de processo terapêutico, a sessão tem início, meio e
fim em si mesma. Não tem necessidade de você voltar para continuar aquele processo, aquela questão. Como tem na terapia sistêmica a ideia de processo. Né? Então aconteceu ali, você constelou um tema, então ele tem início, meio e fim. Você pode querer constelar outros temas em outro momento, mas aquela sessão ela se fecha e ela se conclui, né? Então é nesse sentido que há uma diferença entre a questão e a ideia de processo também para as duas perspectivas. Então a metodologia é diferente, né? A forma de atuação nas duas perspectivas é diferente. Espero que eu tenha clareado um pouco para vocês. Todas as duas perspectivas fornecem bases e recursos para o crescimento de cada pessoa, de cada indivíduo. Muitas vezes uma complementa a outra, né? Muitas vezes eu indico clientes para fazer constelação familiar e muitos que fazem constelação familiar trazem conteúdos muito interessantes para terapia individual. E qualquer escolha que você fizer é válida, é rica para o seu crescimento pessoal. Então esse é o canal Temas em Terapia Sistêmica, essa é a série 30 Dias com Sistêmica. Deixe seu comentário ou sua pergunta. Inclusive esse vídeo foi uma sugestão de uma das pessoas que assistem o canal. Agradeço, né, a sua sugestão. Sempre é bem-vinda essa troca, essa conexão entre nós. Um abraço a todos e até os próximos vídeos.